Pronto, gente, estamos de volta para continuarmos os nossos estudos acerca do Poder Legislativo. Agora há pouquinho tivemos aí as noções introdutórias e agora nós vamos avançar. Vamos estudar neste bloco de aula a Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal, certo? Nós vamos fazer a leitura aqui dos comandos constitucionais e explicando aqueles pontos mais interessantes, aqueles pontos recorrentemente cobrados aí pelo examinador das bancas de concurso. Artigo 45 da Constituição Federal. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. O que é que você precisa anotar aqui deste artigo 45, importante em relação ao Poder Legislativo, importante em relação à Câmara dos Deputados Federais? A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo. Nós vimos na aula passada que o Congresso Nacional é composto por duas casas legislativas distintas, Senado Federal, Câmara dos Deputados. O Senado Federal, conforme veremos melhor daqui a pouquinho, representa os estados, representa as unidades da federação, estados, membros e Distrito Federal. Já a Câmara dos Deputados representa o povo brasileiro, com amostras em cada das unidades da federação. Então, é a primeira nota aí para o seu portfólio. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo. A Câmara dos Deputados é a representação do povo, enquanto que o Senado é a representação das unidades da federação. Esses deputados são eleitos pelo sistema proporcional e aí este ser eleito pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal é a segunda nota para o seu portfólio. Por que os deputados federais são, segundo o texto da Constituição, eleitos pelo sistema proporcional? Porque se são representantes do povo, serão eleitos em número proporcional de acordo correspondente à população de cada estado. Estados mais populosos, obviamente, logicamente, em seu território morarem mais pessoas, terão um maior número de representantes no Congresso Nacional, porque corresponde ao seu povo. Enquanto que estados da federação menos populosos terão um número de deputados lá no Congresso Nacional menor, por conta dessa proporcionalidade em relação à população de cada estado. Anote essa segunda dica, porque é importante. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, proporcional ao número de habitantes de cada um dos estados, em cada território e no Distrito Federal. Em cada território, se por acaso um dia o Brasil voltar a ter territórios, também terão deputados. Este foi o caput do artigo 45, já vamos para o parágrafo 1º. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar. Por lei complementar. Proporcionalmente à população, procedendo seus ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Deste parágrafo único, extraímos duas informações importantes, duas informações garimpadas pelo examinador, para testar os seus conhecimentos. A primeira, a mais notória, é que nenhum estado pode ter menos de 8 representantes, nenhum estado, por menor que seja a sua população, poderá ter menos de 8 deputados federais lá na Câmara dos Deputados, e nenhum estado, por mais populoso que seja, poderá ter mais do que 70 deputados. Esta é a informação primeira, a que mais salta aos olhos. Não é tão difícil de alguém acertar em uma prova de concurso, por isso mesmo que não é tão comumente
cobrada. Porque neste parágrafo primeiro eu já vi provas de concurso elaboradas por examinadores bastante malvados, cobrando detalhezinho cruel. Vamos retornar à leitura. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar. Eu já vi este textozinho aqui do parágrafo 1º da Constituição, trocando, ao invés de por lei complementar, por lei ordinária. Uma espécie, né, legislativa distinta. Leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, estudaremos isso aí oportunamente. Mas, por enquanto, grave, esse número de deputados proporcionalmente eleitos para representar o povo é estabelecido por lei complementar e não por lei ordinária. A lei complementar que vai ali um ano antes das eleições verificar a quantidade de pessoas que residem nos estados e aí fixar o número entre 8 no mínimo e 70 no máximo. Lei complementar, um detalhezinho, mas você não pode deixar passar, porque às vezes você pode ser cobrado a este respeito. O que define é a lei complementar e não uma lei ordinária ou tipo de lei qualquer. E vamos agora para o parágrafo 2º do artigo 45. Cada território elegerá 4 deputados. Se por acaso o Brasil um dia voltar a ter territórios federais, cada território elegerá 4 deputados. Informação aqui constante, geralmente não se cobra, mas se cobrar você está afiado, né? Está pronto para responder. Isso é o que temos por hora sobre a Câmara dos Deputados. Vamos trabalhar bastante suas competências em aulas seguintes, mas por hora a gente está aqui seguindo o texto da Constituição, passo a passo, para que o seu conhecimento vá sendo construído tijolinho por tijolinho a respeito do Poder Legislativo. Por hora fiquemos por aqui com essa Câmara dos Deputados, mas vamos avançar. Vamos para o artigo 46, que trata do Senado Federal. Noções introdutórias ainda. Artigo 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Cuidado! A Câmara dos Deputados é composta de representantes do povo. O Senado é composto de representantes dos estados e do Distrito Federal. O Senado Federal é composto de representantes dos estados, membros e do Distrito Federal. Não existe senador de território, não existe senador de município. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal. Então é diferente da Câmara dos Deputados, que é composta por representantes do povo. O Senado não representa o povo. O Senado representa os estados ou representa o Distrito Federal. Eleitos segundo o princípio majoritário, os deputados federais são eleitos segundo o princípio proporcional. Quanto mais habitantes um estado possui, mais deputados ele elege. Proporcional. Quanto menos habitantes um estado possui, menos deputados ele elege. Sistema proporcional dos deputados. Porque dos senadores, os senadores são eleitos segundo o princípio majoritário. Querendo dizer com isso tão somente o seguinte: se candidataram ali naquele estado 4, 5 a senador, ao Senado Federal. Os que receberem mais votos serão os eleitos. Se forem 2 vagas, os 2 mais votados. Se for uma vaga, aquele mais votado. Isso é o sistema majoritário, simples assim. Mas vamos agora para o parágrafo 1º desse artigo 46. Cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. 3 apenas por estado. Número fixo, 3 senadores por estado. Já que eles representam os estados e não o povo, não faz sentido que o estado tivesse mais senador do que o outro, porque todos os estados são iguais, né? São
unidades políticas autônomas com iguais direitos. Por isso que cada estado elege tão somente 3 senadores. O critério da proporcionalidade se verifica na eleição de deputados, já que representa o povo. Quanto mais gente em um estado, mais deputado na Câmara. Senado não, já que representa o ente federado ali, já que representa o estado, membro ou distrito, cada estado e o Distrito Federal elegem para o Congresso Nacional 3 senadores e o mandato é de 8 anos. Deputado, 4 anos. Senador, 8 anos. Parágrafo 2º. A representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços. O senador ele é eleito para 8 anos, né? Mandato de 8 anos. E são 3 senadores. Aí, para que não fique uma eleição no meio aí sem que se eleja senadores, faz essa alternância. Em uma eleição se elege 2 senadores, na outra eleição se elege 1, de forma que sempre tenhamos 3 senadores por estado, 3 senadores por Distrito Federal lá no Congresso Nacional. Então isso que nos diz aqui o parágrafo 2º do artigo 46. A representação de cada estado do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços. Em uma eleição se elege um senador, na eleição seguinte se elegem 2 senadores. E sempre teremos 3 senadores lá no Congresso, por estado ou pelo Distrito Federal. Muito bem, gente. Temos ainda o parágrafo 3º com a última informação sobre os senadores aqui desta aula. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Se por acaso, por algum motivo, o senador não pode exercer esse mandato, tem um suplente, depois ainda tem o segundo. Informaçãozinha aqui que você não pode deixar de anotar. Cada senador será eleito sempre com 2 suplentes. Ficamos por aqui nesta aula, mas daqui a pouquinho estamos retornando para continuarmos os nossos estudos acerca do Poder Legislativo. Aguardo você e até já.